Eu estive junto com a Defesa Civil Estadual aqui também fazendo o seminário simulado de evacuação na unidade de vocês. Muitos aqui participaram, que eu lembro de vocês. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Dia do Meio Ambiente. Hoje é o dia 5 de junho e esse dia foi o dia convencionado para ser lembrado o tema do meio ambiente, que cada vez vem sendo mais presente na nossa vida, né? Com certeza vocês já observam aí na televisão, nos jornais, os problemas ambientais acontecendo pelo mundo, acontecendo no nosso Brasil, a inundação no sul, e a gente aqui em Campos também passa por muitas situações, uma chuva agora aí, possivelmente, mais tarde a gente vai descobrir que teve alguma rua que ficou alagada, tem sido algum problema dentro do nosso município. A gente torce para que não, mas a gente sabe dessa vulnerabilidade. E desse momento a gente vai conversar sobre esse assunto. Aí a gente tem uma chave, eu não sei se dá para ver, aí ele está de trás, todo mundo consegue ler. É um indivíduo, né, com um machado na mão, se perguntando por que esse calor depois de ter cortado todas as árvores do local. Então, assim, é uma realidade, né, que a gente pode passar, situações em que a gente pode causar um dano ao meio ambiente, e quando a gente recebe de volta as consequências das nossas práticas, a gente vai ficar sem entender o que causou esse problema, né? Por exemplo, as inundações, né? A gente pode passar por situações de chuvas, né, que alagam as nossas ruas, e a gente vai se perguntando por que está tudo alagado aqui, porque a rua da minha casa está alagando, não alagava antes, mas eu deixo na rua, eu jogo um papel de bala, jogo um copo descartável. Isso aí causa um problema que a gente pode não estar entendendo. Então é importante a gente tocar no meio ambiente para que a gente não cometer o mesmo erro representado nessa chave. O assunto, né, o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é sobre o plástico. Plástico é uma coisa muito presente aqui hoje na nossa vida, em qualquer lugar que a gente esteja. Vocês estão sentados em cadeiras de plástico, tomando água em copos de plástico. Quem tem celular na mão, celular de plástico, os óculos de plástico. Então, na nossa vida, em todos os lugares que a gente for prestar atenção, a gente vai ter presença desse elemento, que é, de fato, um elemento bom. É, de fato, um elemento bom para a gente. O plástico, de forma alguma, ele é um problema. Aqui está mostrando, né, algumas utilizações do plástico, né, embalagens, brinquedos. Tem os óculos do rapaz aqui na minha frente, ó, eu estou vendo o bonitão de plástico. E o plástico, além dessas utilizações mais usuais, mais corriqueiras que a gente tem, ele possibilita pessoas que têm problemas de locomoção até uma prótese. Eles possibilitam a criação de um respirador artificial, um coração artificial, já foi criado de plástico. Então, se não tivesse plástico, a gente não poderia ter esse tipo de recurso, né? Esse tipo de material para ser utilizado no nosso dia a dia, que com certeza só tem a nos ajudar, né? Só contribui para a nossa sociedade, para o nosso convívio. Na construção civil, aqui não, a gente tem locais com trilhas de plástico, a gente tem tijolos de plástico, os canos por onde passam a água, o esgoto, a eletricidade, são feitos de plástico. Então a gente, parando para pensar, a gente está encontrando mais utilidade, né, para esse produto. E aqui a gente tem algumas características do plástico. O plástico, ele é um bom isolante térmico, ele é leve, já pensou essas cadeiras todas aí, se fossem de madeira para a gente carregar 10 cadeiras dessas de madeira, como é que a gente ia fazer? Ia ficar difícil, né? A sacola do supermercado. A sacola do supermercado é um produto leve, é um produto barato, é um produto durável. E a gente vai ver que entre essas características do plástico, duas delas são tanto características ótimas para a nossa vida, quanto características complicadas para o meio ambiente. O plástico é durável e ele é barato. Então, porque o plástico é barato, a gente tem ali, por exemplo, um dispenser ali com
produtos vai durar a vida inteira, o copo também, entendeu? O copo indo para o lixo, ele vai ficar lá no lixo a vida inteira, então a gente tem que pensar bem antes de descartar esse tipo de material. E de onde vem o petróleo? De onde vem o plástico? Já dei a resposta. Eu ia perguntar se você tinha se perguntado de onde vem o plástico, hoje eu dei a resposta. O plástico ele vem do petróleo. Várias substâncias, ela vem do petróleo. A gasolina, né, que é a mais conhecida e a mais comum. E entre elas, o nafta e dele são extraídos compostos que dão origem ao plástico que a gente conhece. Então aí tem umas imagens, né, de algumas embarcações feitas de plástico, né? Uma reutilização de garrafas PET de forma criativa e útil. E a informação de que, segundo um estudo publicado na revista Época, a gente tem 8,3 bilhões de toneladas de plástico no mundo hoje. Então, assim, há mais de 100 anos o plástico ele vem sendo produzido, e o primeiro plástico que foi produzido ele ainda está presente na natureza em algum lugar, e isso dá uma quantidade de mais de 1 tonelada de plástico por pessoa em todo o mundo. Então a gente vê, né, o fato dele ser um material muito durável e o fato dele ser um material barato gera essa consequência, né? A gente tem hoje mais de 1 tonelada de plástico para cada pessoa no mundo, então a gente não consegue nem imaginar que quantidade é essa, né? A gente não consegue imaginar, mas a gente vai ver um pouco pela frente. Aqui, né, a informação do tempo de decomposição do plástico, né? Ele é estimado em 400 anos. Isso é uma estimativa, né? O primeiro plástico produzido ele não tem 400 anos, para a gente ter certeza dessa informação. É uma estimativa e em comparação com outros ali, né? Por exemplo, o papel, que dura de 3 a 6 meses. Então, você vê a diferença. Se você utiliza uma embalagem, uma sacola de papel, uma sacola plástica, olha a diferença do tempo que esse material vai ficar no meio ambiente, né? Segundo esse estudo. E aqui uma imagem colocando um contraponto, né, de ecologia e economia. Ao mesmo tempo que é muito bom e muito importante a gente ter um produto tão barato e tão durável, para o meio ambiente ele não é tão interessante assim. Porque seu baixo custo faz com que ele exista em grande quantidade e a sua durabilidade faz com que ele se acumule. E se a gente não der uma solução para o problema, ele vai continuar lá. Estima-se aí que entre 500 bilhões e 1 trilhão de sacolas plásticas são consumidas durante um ano no mundo. Não dá nem para imaginar uma quantidade dessa, né? 500 bilhões a 1 trilhão é muita coisa. E a gente tem uma lei no Brasil de 2009, né? E a gente percebe, né, quando a gente vai no supermercado, a gente ainda vê sacolas plásticas, então a gente percebe que ainda não está vigorando efetivamente. A gente tem uma lei de 2009 que dispõe sobre o recolhimento das sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais. E aqui uma imagem, né, que ao mesmo tempo era para ser uma imagem bonita, né, então, um surfista pegando onda no meio de um tubo ali, uma fotografia bem tirada de um momento único, porém com a quantidade de lixo que estava presente nesse local, demonstrando o que acontece com todo o saco plástico, né? Todo o material plástico que a gente utiliza, para onde ele vai. Estima-se que 35% das sacolas plásticas que a gente produz, a gente viu lá no slide anterior, como que esse número é alto, então é uma grande quantidade de sacolas plásticas, eles são descartados em apenas 20 minutos. É o tempo que a gente leva no supermercado até em casa. E a sacola vai para o lixo. 40% desse plástico produzido, ele é utilizado apenas uma vez. A gente vê as embalagens, né? Embalagens que a gente recebe pelo correio, que a gente já
rasga e joga fora, embalagem de biscoito que a gente compra, quantas embalagens de plástico a gente usa uma vez e ela vai durar 400 anos no meio ambiente para se decompor. Então, olha a responsabilidade que a gente tem quando a gente utiliza qualquer plástico e a gente não tem como não utilizar. Então, essa responsabilidade está com a gente o tempo todo. Todo plástico descartado inadequadamente ele vai para o mar. Essa é uma informação importante, que a gente não percebe. Por mais que a gente aqui esteja longe do mar, pouco a pouco, toda chuva que dá, esse plástico, se ele não for colocado no lixo e destinado para aterro sanitário ou para reciclagem de forma adequada, ele vai parar nas ruas, a chuva vai levar ele para a galeria de água fluvial, e ele vai parar no rio, e do rio vai parar no mar. E já a gente vai ver o que acontece quando esse plástico vai parar no mar. Estima-se que em 2050, daqui a 26 anos, a gente vai ter mais plástico no mar do que peixes. Olha que coisa absurda, né? Aí, ó, olha a imagem dessa praia aí, ó. Essa ilha do Oceano Pacífico, que é uma ilha de plástico. É uma ilha feita somente de plástico e ela é 3 vezes o tamanho da França. Então, imagina a quantidade de plástico que a gente não produziu, né, que não foi parar no mar, que foi levado pelas correntes marítimas até produzir um local desse tamanho. Aí tem um mapa, né, um mapa mundi, onde estão representadas as maiores concentrações de plástico no oceano. A gente vê aqui no Oceano Pacífico, né, essa concentração é maior, e os pontos mais claros ali são as maiores ilhas de plástico que já foram detectadas. Aí mais uma imagem, quando a gente utiliza um copo plástico, né, e joga fora, quando a gente utiliza um canudo, um pacote de biscoito, a gente não tem noção de que isso está acontecendo lá fora. Mais uma imagem de uma ilha que já é maior do que o Peru e o Equador. Essa é uma imagem de 2019. A gente pode ter noção do tamanho desse problema lá no mar. Aqui a demonstração de alguns impactos que causa na fauna, né? Ali, por exemplo, uma tartaruga que ela, quando pequena, ficou entalada numa embalagem de plástico, não sei exatamente qual embalagem é aquela, mas tinha um orifício onde ela conseguia passar e ela ficou presa, e o plástico ficou preso ali, ela foi crescendo com aquele plástico atrapalhando o seu crescimento e ela cresceu deformada daquela forma. Aqui a gente tem tartaruga presa em rede de pesca, aqui também uma tartaruga nadando, mas presa em rede de pesca. Isso aí atrapalha a locomoção do animal, atrapalha a reprodução, atrapalha a alimentação, ele se torna uma presa mais fácil para o predador. Então, vários problemas isso vai acarretar na fauna e causa um desequilíbrio ambiental. Aí duas imagens de animais mortos, já em estado de decomposição, e o plástico foi encontrado dentro deles. Uma ave marinha, e após a decomposição foi identificado a possível causa da morte dela, né, a quantidade de plástico que ela tinha ingerido, e uma baleia. Só que às vezes a visão do animal não é igual a nossa, e o animal também não conhece, ele não sabe o que é o plástico. Então o animal confunde sim uma tampa de garrafa com alguma coisa que é possível comer. Ele só vai testar comendo, só vai descobrir que não era para comer depois de comer. Então ele não tem como saber e realmente isso vai acontecer. Ele vai ingerir o plástico, isso vai ficar no seu interior, né, causa uma inanição e ele vai a óbito por conta de um pacote de biscoito que a gente joga fora sem pensar nas consequências. Aí mais imagens, ó. Um animal ali que parece um lobo marinho, não sei exatamente, com um plástico agarrado no pescoço. Aqui é um peixe bem pequeno, que está dentro de uma luva plástica. Dificilmente conseguiria sair dali sem a ajuda de alguém.
situação de quando eu era menor, e outros exemplos, né, do que acontece com os animais interagindo com o plástico que a gente joga fora de maneira irresponsável. E também o descarte desse plástico causa problemas na nossa cidade. O que eu falei no começo aqui, né, por conta da chuva que acabou de cair, acontece exatamente isso aí, ó. As correntezas de água na rua, por mais leves que sejam, elas vão carregando o plástico para cima dos bueiros, e eles entopem os bueiros. A gente vê que o bueiro está com uma parte bem pequena conseguindo absorver a água, né? E outra imagem aqui, ó, do bueiro coberto de plástico. Se vocês passarem a reparar pela cidade, vocês vão ver isso aí. Vocês vão ver que em cima dos bueiros tem uma maior concentração de lixo. E o que acontece aqui, o papel, por exemplo, ele se decompõe rápido e ele some dali. Então a gente vai continuar, o que a gente vai ver ali predominantemente é o plástico. E o que acontece, né? O que acontece ali, um carro no meio de um alagamento, acontece que, por conta da água não conseguir entrar no bueiro e seguir o seu caminho, a gente tem o problema do alagamento. E aí a gente volta lá na chave do início da apresentação, que muita gente vai estar se perguntando por que minha rua está alagando tanto, porém, jogando lixo na rua, sem pensar no que está fazendo. E o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é criar novos hábitos, é repensar a respeito do plástico, a gente ter essa consciência do perigo que é um canudo que você joga fora, um copo plástico, uma faquinha plástica, um pratinho de aniversário. Você entender que isso aí pode sim ser ingerido por um animal, pode tampar o bueiro. E ao entender todo esse risco que a sua atitude causa, você pode se recusar a aceitar uma embalagem plástica. Por exemplo, se você traz na escola uma caneca sua de plástico na mochila para não quebrar, e você se recusa a usar o copo plástico da unidade, então você está produzindo menos lixo plástico. Então, se cada um fizer um pouco, né, a gente consegue ter um efeito grande na nossa atitude. É o exemplo do Beija-Flor, né, que estava tentando apagar o incêndio, né? Todo mundo deve ter escutado essa história. O Beija-Flor ia no rio, pegando gotas de água com seu bico para tentar apagar o incêndio. E o elefante falou para ele: você acha que você vai conseguir apagar esse incêndio com essa gotinha d'água? E o Beija-Flor disse: então, se cada um fizer a sua parte, de repente a gente consegue. Então a gente tem que se entender como esse Beija-Flor, e cada um fazer a sua parte dentro do sítio pequeno. Então a gente pode recusar o uso de um canudo que de repente seja desnecessário, ou um copo, mas se você precisa, você pode pegar um copo desse e passar o dia com ele próximo a você, para você não precisar usar vários copos no dia. Você pode reduzir, né, que é exatamente isso. Por exemplo, você usar um copo em vez de você usar um a cada vez que você bebe água. Você pode usar menos sacolas de supermercado quando você for ao supermercado. Você pode reutilizar, por exemplo, a garrafa d'água, a garrafa de refrigerante que você comprou, você pode utilizar para botar uma água na geladeira. Você pode utilizar para plantar alguma coisa. É uma forma de você reutilizar esse plástico e você evitar que ele vire lixo. E você reciclar. Você mandar o lixo que você gera para reciclar. Não é preciso separar o lixo, e realmente não é preciso separar o lixo no sentido de separar vidro de plástico de papel. Você pode pegar todo o seu lixo reciclado e mandar para reciclar, e lá eles fazem esse serviço de separação de forma adequada. Então esse é o diagrama, né, conhecido como 5R, que é o repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. E se cada um tiver um pouco pelo menos desse diagrama na cabeça, quando a gente for embora no nosso dia a dia, se a gente passar isso aí em casa, né, para os nossos pais, quando a gente vê lá as pessoas da nossa casa utilizando a sacola do supermercado, jogando no lixo, a gente pode conversar sobre esse assunto, né?
e aí multiplicar, né, essa informação. Então, faça a sua parte. A gente é fundamental para o futuro do planeta e cada um de vocês, sem dúvida, é importantíssimo nessa caminhada da humanidade. E, se Deus quiser, a gente tem um futuro melhor. Obrigado. E aí, gostaram? Sim! Assustador, né? Informações aqui. 1 tonelada por pessoa. Mais de 1 tonelada por pessoa. Então todo mundo aqui, ó, tem 1 tonelada de saco plástico que já usou aí. E jogou na natureza. Obrigado, tá, Bela? Sensacional, informações muito boas e muito condizentes com o nosso dia, né? Com esse dia ao meio ambiente, importante trazer uma reflexão para cada um de nós. E importante passar esse tipo de informação. Tá? Queria fazer a nossa diretora Regina, eu queria primeiramente dizer para você que obrigado pelo espaço, nós estamos aqui conhecendo, mas eu queria lançar um desafio. Vocês estão prontos para o desafio? Sim, toma. É desanimado esse sim. Estão prontos para o desafio? Vamos lá. Melhorou? O desafio vai ser o seguinte: nós estamos fazendo um trabalho em todo o estado de uma inclusão social voltado para uma situação de emergência. Então, como é que seria esse desafio? Nós vamos fazer aqui em setembro, né? Lá próximo ao dia 21, o Elcio já me passou uma data importante. E aí eu queria fazer o seguinte: a gente vai trazer para cá um cronômetro digital. E eu vou pedir para todo mundo ficar, não agora, né, mas 2 dias, ficar na sua sala, no seu ambiente normal, professores, educadores, até os pais que estiverem aqui, vão participar. Vai ser o quê? Vamos fazer um abandono de todo o prédio, com um ponto de encontro lá embaixo. E aí o Coronel Joel, com o Coronel Rodrigo e o Marcelo, eles vão, e aí a equipe aqui da nossa RDR Norte, eles vão orientar vocês melhor. E a gente vai marcar um tempo. Vai marcar um tempo desse cronômetro digital grande aqui. Tá? E aí a gente vai ver qual vai ser o resultado. Eu vi aqui o caminho e tal, acima de quê? 8 minutos? Aí é ruim, né? Tá ruim, né? Vamos combinar? Não pode passar de 7 minutos e 30 segundos. Tem que sair todo mundo do prédio. A gente vai traçar aqui quem fica por último para fazer essa varredura final. Tá combinado? Combinado, pessoal? Já caiu para 7 minutos. Tá combinado? Sim! 7 minutos. 7 minutos. 7 minutos. Todo mundo fora do prédio, porque imagina quem está numa situação de emergência e todo mundo tem que sair do prédio em segurança. É isso, não é para correr? Não. É para sair andando. Normalmente. Só isso. Tá bom? Aí eu vou conversar com o Coronel Joel, que foi o Coronel Rodrigo, para dar uma direção da escola, para poder orientar vocês como é que você pode ter uma pira. Tá bom? A gente conversa depois. Tá? Muito obrigado. Para nós é importante a defesa civil estar junto de vocês. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, mas vamos fazer uma perguntinha aqui para saber se o pessoal estava ligado durante nossa mesa de Overalt, estava passando aí no slide. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês mostrarem para os nossos amigos da Defesa Civil, nossos bombeiros. Vocês falam quanto gostam de bombeiro, fica tudo, né? Quando fala de bombeiro, ação. Presta atenção. Pode jogar plástico, pode jogar canudinhos de refrigerante no chão. Onde nós temos que jogar o lixo?
Na lixeira. Beleza, a gente tem que jogar o lixo na lixeira. Porque isso causa o meio ambiente. Muito bem! Visitantes, convidados, que toda essa turminha que está aqui, os nossos 370 assistidos, todos eles, né, têm uma deficiência, são laudados, mas eles não são incapazes. A maioria deles, ou, né, quase que todos eles têm as condições de aprender, ter o aprendizado. Então, por isso, mais uma vez, a Pai, já agradecida de vocês terem vindo aqui. Sintam-se em casa, cada vez que vocês venham. As portas estarão sempre abertas, estão em venda. Se precisar do nosso espaço, precisar da nossa gente, nós também temos aqui, como vocês estão vendo o instrumento ali, nós temos uma banda chamada Apaixonei, que toca em eventos. Se for convidado, se tiver uma festa, se nos convidar, faça essa inclusão para nós, nos inclua na vida de vocês, porque assim como vocês, defesa civil, bombeiros, são importantes para nós, para a nossa sociedade, eu acredito que a nossa PAI também faz uma grande diferença em nosso meio. É isso, pessoal? Então tá bom. Fiquem como que a gente vai falar então para eles? Voltem